Troca de óleo de transmissão automática por diálise coloca defeito na transmissão? Estraga o câmbio? Destrói os componentes internos? Eu vou tirar essa dúvida de uma vez por todas para você entender como é que funciona um procedimento de diálise e uma troca preventiva de óleo de transmissão. Fica comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal da Ratner Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica localizada aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar todas as manutenções que nós fazemos, os procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. E olha só, é um prazer enorme quando eu recebo um carro desse na minha oficina. Por quê? Pessoal, é exatamente o tipo de carro e o tipo de cliente que nós gostamos de atender, que faz parte do nosso escopo de trabalho aqui na Ratner. Olha só, recebemos essa Mercedes aqui, ano 2013, 2014. Eu quero mostrar para vocês como esse carro está impecável. Não é a idade do carro que determina se o carro está bom ou não, e sim o cuidado que o dono tem com o carro. E é muito prazeroso receber um carro desse na nossa oficina. Deixa eu mostrar para vocês verem e vamos acompanhar também os trabalhos que nós vamos fazer aqui nesse carro. Então, olha só, Mercedes-Benz C180, motor turbo, 2013-2014. Olha só como é que esse carro está impecável. Ele entrou aqui, o histórico desse carro é o seguinte, conversando com o dono, ele demorou um tempo para conseguir esse carro, porque ele queria um carro exatamente nessa configuração que ele comprou, com os faróis, coloração, parte interna, exatamente como está aqui. Então ele teve aí um pouquinho de trabalho para conseguir, mas acabou conseguindo realizar o teu sonho. E olha aí. E agora nós vamos fazer a manutenção preventiva da transmissão automática. Vamos fazer aí a substituição dos fluidos. Esse carro aqui está com 98 mil quilômetros e não tem histórico de troca. E aí entra de novo, novamente, naquele grande dilema. Ô Ratner, você fala que é 40 mil quilômetros ou 4 anos a troca do fluido. Esse carro está com 98 e nunca trocou e não está com problema na transmissão. E aí? Pessoal, exatamente, existem casos e casos. Por que nós falamos da manutenção preventiva aqui na nossa oficina? Porque nós não queremos que o cliente tenha uma manutenção de reparo de transmissão, porque isso custa muito caro, pessoal. E dependendo do carro, não encontramos peças de boa qualidade, peças originais são caríssimas. Então, para evitar esse tipo de problema, nós recomendamos a troca preventiva do óleo a cada 40 mil. É isso que vai dar uma conservação maior para os componentes internos da transmissão. Já pegamos vários casos aqui de 50, 60, 70 mil, o carro apresentando problema de transmissão. E já pegamos, por exemplo, ó, aquele Sentra que tá ali, ó, 211 mil quilômetros e tá fazendo a primeira manutenção de transmissão automática. Então existem casos e casos, entendem? Por isso que a gente fala da manutenção preventiva, para evitar maiores problemas. Então aqui nós já fizemos aí teste de rodagem, já fizemos a primeira avaliação, tá? E está aprovado aí para nós continuarmos. A transmissão está funcionando direitinho, tudo certinho, tá bom? Então nós vamos prosseguir com a troca de óleo. Mas eu quero mostrar alguns detalhes desse carro que eu acho, na minha concepção, sensacionais também. Bom, primeiramente, começando pela cor desse carro, né? Eu acho essa cor extraordinária. Ele é um prata meio azulado. Olha só que cor linda. Rapaz, esse carro tá muito bem conservado. Tem alguns detalhezinhos que é totó de porta, algumas marcas de estacionamento, que isso é uma dó mesmo. E infelizmente a gente não consegue controlar isso, né? Mas no geral o carro tá muito bem alinhado. Olha só, por ser um carro 2013, olha como é que tá o estado de conservação. Por isso que eu falo, o maior problema de todos os carros é ele não ter um dono. Quando você tem um carro que tem um dono, olha só o resultado. O carro é 2013 e extremamente bem conservado. Quer dar uma olhada por dentro? Olha só. Como que esse carro tá lindaço por dentro. Olha isso aqui. Teto todo original, tudo bacana.
Vamos dar uma olhada aqui na frente. Eu acho essa combinação de cores, aliás, eu acho que o dono desse carro também tem um ótimo bom gosto para escolher cor, porque eu também gosto dessa cor aqui. Então olha só, a gente vê aqui, ó, combinação de um cinza com black piano, com um preto, e olha só, o painelzão dele, que bacana, hein? Bom, Mercedes para mim sempre foi sensacional. Eu gosto muito de BMW, mas a Mercedes também, eu acho que ela é sensacional, principalmente na parte de acabamentos, hein? Olha aí que bacana. Então você vê, um carro 2013 e olha como é que tá conservadíssimo. É isso aí, todo carro que tem um dono, olha só como é que fica. E sabe qual é que é o melhor? Se de repente ele decidir vender esse carro, provavelmente ele vai vender mais caro do que ele pagou. Porque um carro desse, conforme ele vai ficando mais antigo e nesse estado de conservação, ele vai valorizando, né? É lógico que é um mercado bem específico. Quem vai comprar um carro desse é um específico, mas acaba vendendo para o cliente certo. E aí ele acaba também valorizando o carro. Muito bom, hein? Vamos dar um trato aqui nesse motor para entregar esse carro no padrão que nós entregamos todos os carros. Mas olha, coisa linda, hein? Muito bom. Vamos começar aqui a manutenção desse carro e deixar mais um carro zerado e mais um carro cuidado aqui pela nossa oficina. Pessoal, então aqui nós vamos dar início ao diagnóstico e eu já quero mostrar uma coisa importantíssima para vocês. Você tem o teu carro aí, você tem um carro que tem problemas intermitentes, fica acendendo luz de injeção, fica tendo problemas, ora tem um problema, ora não tem, fica trocando um monte de componente. Saiba que o problema do seu carro pode estar em um componente importantíssimo de funcionamento para o sistema. Então olha só, quando nós falamos de carros desse porte aqui, que tem uma eletrônica muito pesada. O que é uma eletrônica muito pesada? Muitos módulos eletrônicos, depois eu vou mostrar para vocês lá no diagnóstico que nós temos muitos módulos, tá? Temos muitos componentes elétricos dentro do carro, tudo nesse carro é elétrico, banco, vidro, tudo é elétrico. Então esses carros, pessoal, precisam de uma demanda energética muito grande. E quem supre essa demanda? É a bateria, pessoal. Então a bateria é um componente importantíssimo para o funcionamento eletrônico do carro. Eu já recebi inúmeros casos aqui de problemas eletrônicos que eu já estava batendo a cabeça, trocando um monte de componente e o problema era apenas a bateria. Então por que todos os nossos diagnósticos eletrônicos começam com a bateria? Porque ela é um grande gerador de problemas, tá? E como é que a gente faz esse teste? Nós temos aqui o aparelho, onde a gente testa toda a parte da bateria. Então nós testamos o interno da bateria, fazemos teste de partida e fazemos também o teste de carga, que é o quanto o alternador carrega essa bateria. Então olha só, essa bateria é uma bateria AGM de 800 amperes de CCA. Por que ela é alta? Porque esse carro tem muita coisa eletrônica e ele tem start-stop. Então todo carro que tem start-stop ou é uma bateria AGM ou é uma bateria EFB, tá? Não pode colocar bateria convencional em carro com start-stop, tá bom? Porque senão você gera problemas graves eletrônicos, tá? Não é só o start-stop que não vai funcionar. Você vai ter problemas eletrônicos de funcionamento do sistema, beleza? Então aqui, olha só, essa bateria original ainda, ó. Com certeza já faz mais de 10 anos que essa bateria tá aqui. Então a gente faz um teste na bateria. E olha só, o que nós estamos vendo aqui, ó? A bateria tem 800 amperes de CCA e ela está medindo, ó, 415. Ela está com uma saúde de 26%. Pessoal, esses carros aqui não podem ter baterias com menos de 50% de saúde, porque senão você vai ter vários problemas eletrônicos. Aqueles probleminhas chatos eletrônicos, intermitentes, que hora aparece, que hora não aparece, hora acende luz no painel, hora desprograma um vidro, hora para de funcionar um componente. Você pode estar gerando problemas por causa de uma bateria. E outra coisa muito importante que uma bateria causa: corromper e queimar módulos eletrônicos. Você corrompe arquivos de módulos e queima módulos eletrônicos. Então, pessoal, é muito importante a saúde da bateria nesses sistemas. Então aqui, ó, nós já conseguimos fazer o teste da bateria, tá? A gente vê, ó, que a carga dela está em 30%, está muito baixa. Para uma bateria AGM que tem uma alta demanda energética,
Isso está muito ruim e isso pode causar graves problemas, não só para a transmissão que nós estamos executando o diagnóstico, mas também para todo o funcionamento do motor. Pois é, então tá aqui um primeiro problema que nós já identificamos nesse carro e que vai precisar ser corrigido. Muito bem, pessoal, então olha só. Depois que a gente fez o teste lá da bateria e nós vimos que tem problema de bateria, e a bateria pode ser um dos causadores de problemas de transmissão automática, por isso que nós fazemos a verificação dela quando nós fazemos um diagnóstico. Agora a gente vem para uma parte mais muito importante, pessoal. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de pontuar para vocês, tá bom? Quando a gente faz um diagnóstico de transmissão automática, não só transmissão, injeção eletrônica, airbag, ABS, qualquer sistema eletrônico do carro, tá? Nós conseguimos ver os códigos de falha e nós conseguimos ver parâmetros de funcionamento. Muitas oficinas, muitos lugares apenas olham códigos de falha. Pessoal, isso é um erro, tá bom? Por quê? Vamos lá. Existem muitos defeitos que não geram códigos de falha. Você tenha muitas vezes um problema numa transmissão, um problema no motor que não está gerando um código de falha. Não gerar um código de falha significa que não tem um problema? Não. O código de falha, ele te dá um caminho para se seguir. Imagina que você está andando num lugar às cegas. Quando você vê o código de falha, você tem um caminho a se seguir. É como se você fosse colocado numa estrada e você tem um rumo para seguir, certo? Então, o código de falha, ele te ajuda na solução do problema, mas ele não é a solução. Porque muitas vezes você tem um código de falha, mas não é o componente que ele está indicando que é o problema. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu recebo aqui muita gente falando: tô com código de falha de sonda lambda, já troquei a sonda, já coloquei 200 sondas e o carro não para de apresentar problema de sonda. Pessoal, é porque o problema não está na sonda. O problema está muito antes da sonda. Entenda que a sonda é um componente e ele é o último componente do sistema de injeção eletrônica, porque ele está lá no final do escapamento. Antes dele, você tem um motor inteirinho, para analisar. Então, muita gente erra em diagnóstico porque não sabe ler parâmetros de funcionamento do sistema. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. E esse exemplo aqui que eu vou dar, pessoal, vocês podem usar para qualquer transmissão, tá bom? Vou dar um exemplo bem bacana aqui. Vamos lá, nós estamos falando aqui de uma Mercedes, mas eu vou dar um exemplo bem comum. Transmissões automatizadas DQ250 e DQ500 da linha Audi e Volkswagen. É muito comum nós termos problemas na mecatrônica dessas transmissões. Só que muitas vezes o problema não está na mecatrônica. O problema está sendo causado por algum componente que está gerando um código de falha relacionado à mecatrônica. Nós podemos ter perdas de pressão em componentes internos, nós podemos ter desgastes, nós podemos ter um fluido degradado, nós podemos ter, por exemplo, um problema de sensor de pressão. Muitos componentes dentro de uma mecatrônica, eles podem ser substituídos. Não necessariamente você precisa substituir a mecatrônica inteira. Você pode substituir componentes. Mas e aí? Qual é o componente que você precisa substituir? É isso que o diagnóstico vai te mostrar. É isso que a análise de parâmetros vai te mostrar. Porque isso daqui, sim, vai te dar o direcionamento certo aonde você tem que atacar o problema. Então, quando nós estamos fazendo uma análise preliminar de uma transmissão automática para fazer a substituição do fluido, não é à toa que nós estamos fazendo isso daqui. Nós estamos fazendo isso daqui para minimizar problemas que podem ocorrer durante uma troca de óleo de transmissão. Porque entendam, é uma transmissão de 98 mil quilômetros, um carro 2014, e nós não temos histórico de troca. Apesar da transmissão estar funcionando tudo certinho, que nós já fizemos o teste de rodagem, já vimos que a bateria está ruim, vamos fazer aqui a análise de parâmetros de dados, parâmetros de funcionamento,
nós vamos ver se essa transmissão já tem algum parâmetro que já está fora de funcionamento. Como, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá, pessoal? Eu vou simplificar um negócio que é para vocês entenderem, tá bom? Temperatura do óleo da transmissão automática. O controle de temperatura da transmissão ele é muito importante. O que pode causar uma temperatura excessiva na transmissão? Você pode ter um sistema de arrefecimento com baixa eficiência, você pode ter um trocador de calor entupido ou com baixa eficiência, você pode ter desgastes prematuros na transmissão que já estão causando um superaquecimento no óleo, como por exemplo, se você tiver um desgaste excessivo em algum dos pacotes de aplicação da transmissão, você vai gerar um excesso de calor e esse excesso de calor ele vai ser transmitido para toda a transmissão. Através de quem? Do fluido. Então, o fluido também, se você tiver um fluido degradado, você vai ter um problema de aquecimento na transmissão por causa de um fluido degradado. Entendem o porquê o diagnóstico é importante e como a análise de dados nos ajudam na solução do problema? Pessoal, diagnóstico assertivo é isso. É você fazer a análise de dados, fazer a verificação, bater com os defeitos que estão ocorrendo no carro para você dar a solução correta para cada serviço. Nosso trabalho aqui nessa oficina não é ficar trocando peças desnecessárias. É sim ficar fazendo análise de parâmetros para termos a maior assertividade possível, principalmente se tratando de uma transmissão que já tem 98 mil e nós precisamos nos precaver de possíveis problemas de transmissão. Entendem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Análise e verificação de vários e vários parâmetros. Estão vendo aqui, ó? Cada item desse daqui, ó, é um procedimento de parâmetro. Então, vamos lá, ó. Velocidades. Nós temos várias velocidades que nós precisamos verificar. Programas de trocas de marcha, olha só. Nós temos aqui, ó, várias informações. Deixa eu traduzir aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu já entendo de inglês, então para mim é bem fácil. Então nós temos aqui, ó, engrenagem calculada, modo de operação de emergência, se a transmissão tiver em emergência, que vai estar em sim. Gradiente, que é a porcentagem de carga que você tem dentro da transmissão, ó. Velocidades, temperaturas, modo de transmissão, que aqui, ó, você tem o E, você tem o S, você tem o C. Então, várias informações importantes. Olha só, tem até informação que não vem da transmissão. Como, por exemplo, o valor do sensor do pedal de acelerador. Pedal de acelerador ele não está diretamente na transmissão, mas ele está recebendo essa informação através da rede de comunicação. Por quê? Porque o módulo do câmbio precisa dessa informação. Então, quando nós trabalhamos com diagnóstico, principalmente de motor, transmissão e componentes eletrônicos, nós precisamos olhar o total, o geral. Então vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, informações da transmissão e temos também informações do motor. Por quê? Porque o motor pode colocar defeitos na transmissão. Se você tiver um problema de funcionamento no motor, você vai ter uma transmissão que não vai funcionar corretamente. Entendem por que o procedimento de diagnóstico é importante e análise de dados? E não só analisar parâmetros de transmissão, analisar também parâmetros de motor. No teste de rodagem, nós verificamos se o motor está com rendimento correto, se tem algum barulho, se tem falhamento, se tem alguma irregularidade no funcionamento. Tudo isso é verificado antes de uma troca de óleo de transmissão e durante um procedimento de diagnóstico. Vocês estão vendo por que nós somos assertivos nos diagnósticos e nas soluções que nós entregamos para os nossos clientes? Porque nós não temos preguiça de fazer análise de dados. Beleza? Tá aí. Muito bom, hein? Olha só, já fizemos aqui então a remoção do cárter da transmissão. Já drenamos aqui, ó, o óleo numa bacia branca e limpa para nós fazermos a análise desses fluidos. É bastante importante nós fazermos a análise. Então, olha só, 98 mil quilômetros. Bom, o óleo tá bem sujo. Isso é o esperado mesmo, né? Para uma transmissão aí de 98 mil quilômetros. Mas aqui, ó, nós temos o filtro, que olha só a quantidade de sujeira. E é por isso, pessoal, que precisa fazer a substituição do filtro. E olha só, aqui vai uma dica muito importante para vocês, olha só.
Essa transmissão em específico, nós temos acesso à troca do filtro, tá? Então essa transmissão, olha só, a gente consegue trocar o filtro. Mas temos transmissões que não têm acesso ao filtro. E olha só como é que fica obstruído de sujeira lá dentro, ó. Olha a quantidade, olha como é que ele tá preto, ó. Pessoal, tudo isso daqui é sujeira que vai grudando no filtro lá dentro, ó. E isso daqui, pessoal, vai obstruindo a passagem do filtro. Então, olha só, como esse daqui a gente tem a possibilidade de substituição, esse tá fácil. Mas e transmissões que não tem? Olha o que vai acontecendo e olha o que um óleo velho, degradado, vai causando no filtro. Então vamos chegar o momento em que esse filtro ele vai ter tanta obstrução que ele vai entupir e vai gerar problemas de lubrificação na transmissão. Tá vendo aí mais uma importância de fazer a substituição preventiva? Porque câmbios que não têm acesso ao filtro geram problemas aí, ó, tá vendo? Então aqui nós já fizemos a análise, não temos partículas metálicas aqui no cárter, tá bem limpinho, tá ótimo. Temos aqui a sujeira natural, tá? Dos ímãs que vão aqui no cárter, mas não temos partículas metálicas, tá? Então essa transmissão aqui tá mais do que aprovada para fazer a substituição do óleo. Mas lembrem-se, e uma coisa que eu sempre digo para todos os clientes aqui, a transmissão ela está aprovada para substituição, tá? Nós fizemos o diagnóstico preliminar, não identificamos nenhum problema. Porém, olha só, já é um óleo de 98 mil quilômetros. Já é um óleo extremamente degradado, sujo. O nível de aditivação dele já está todo deteriorado. Esse óleo, ele já pode ter gerado um desgaste prematuro dentro da transmissão, que esse próprio óleo velho pode estar mascarando o defeito. Quando a gente coloca o óleo novo e faz o procedimento de diálise, pode ser que de repente, se tiver alguma folga excessiva, alguma irregularidade, que o óleo novo apresente essa irregularidade, você pode aí ter um problema na transmissão que apareça após a troca de óleo. Mas foi o procedimento de troca de óleo que colocou o defeito? Não, e eu vou provar para vocês a hora que nós estivermos fazendo o procedimento de diálise nessa transmissão, que aí eu vou mostrar para vocês como é o trabalho da máquina e vou, de uma vez por todas, colocar na cabeça de vocês que o troca de óleo não coloca defeito na transmissão. O que coloca defeito na transmissão é um óleo extremamente degradado, que pode já ter danificado algum componente interno e vai apresentar após uma troca de óleo, tá bom? Então é importante vocês saberem isso daí. E aqui no diferencial traseiro, nós já fizemos o procedimento de escoamento, olha só. Não verificamos nenhuma irregularidade no óleo, o óleo ele tá limpo, tá? Por que o óleo tá limpo aqui, pessoal? Porque esse óleo ele não sofre contaminação, assim como um óleo de transmissão. Então a característica dele vai sempre estar limpa, assim, mas ele perde suas propriedades, tá bom? O óleo ele fica limpo porque ele não sofre contaminação, tá? Então esse óleo ele vai precisar ser substituído. Vamos colocar a câmera aqui dentro para a gente ver como é que tá esse diferencial traseiro, e se ele tá sujo ou não, e se ele vai precisar fazer uma higienização e uma limpeza interna. E olha aí, então, sistemas aprovados aqui para substituição sem maiores problemas. Muito bom, hein? Olha só, pessoal, quero mostrar para vocês um procedimento bem legal que nós fazemos aqui no diferencial traseiro, tá? Existem diferenciais traseiros, ó, que tem bujão de escoamento. Quando tem o bujão de escoamento, nós fazemos a substituição do óleo pelo escoamento. Quando não tem bujão de escoamento, nós temos que tirar essa tampa aqui. Quando a gente tira essa tampa, a gente consegue ver como é que tá lá dentro do diferencial, para saber se ele tá ou não sujo e se precisa ou não fazer uma higienização interna, tá? Quando tem o bujão, não necessariamente precisa tirar a tampa frontal. Mas como é que a gente diagnostica se tem ou não necessidade de fazer a limpeza interna do diferencial? Mais um diagnóstico importante com uma ferramenta de trabalho. Então temos a câmera boroscópica e nós vamos colocar lá dentro e ver como é que está o nível de contaminação. Pessoal, vamos colocar a câmera lá dentro e vamos ver como é que está a conservação dos componentes lá de dentro. Olha só. Ali, ó, nós conseguimos ver, ó, todas as engrenagens de lá de dentro do conjunto, ó. Olha só como elas estão bem limpinhas, bonitas, ó.
Olha lá, ó. Agora sim, ó. A gente consegue ver bem o conjunto de engrenagens, ó. Elas estão bem limpas, não tem sujeira. Nós vemos aqui também, ó, na parte de baixo, ó, a parede lá do diferencial, ó, para ver como é que ela tá. Olha como é que tá bem limpinha a parede do diferencial, ó. Isso é ótimo, tá, pessoal? Porque significa que nós temos uma boa conservação do sistema. E olha lá. Então, ó, com a câmera a gente consegue ver como é que tá lá dentro sem desmontagem. Se precisasse fazer a limpeza, aí ia nos recomendar remover a tampa, fazer a limpeza e aí a gente aplicaria o óleo novo. Como tá tudo zerado, vamos deixar. Ferramenta de trabalho e procedimento, tá vendo como é importante na hora do diagnóstico? Muito bem, pessoal, chegou a hora de nós fazermos aqui já o início das montagens. E olha só o que esse carro vai receber, olha aí, ó. Óleo da transmissão Fuchs Titan 6400, tecnologia alemã, óleo de excelente qualidade para usar nessas transmissões. Aqui nós costumamos usar muito óleos alemães, por quê? Porque os óleos alemães têm uma alta qualidade, então com certeza vai funcionar super bem no carro. Vai receber também o 75W90, que é o óleo lá do diferencial traseiro, tá bom? Vamos utilizar o da Petronas, que é uma excelente qualidade, e vamos utilizar também nada mais, nada menos do que um filtro Hengst, primeiríssima linha, alemão, excelente também para um carro alemão, não? Então vamos fazer a colocação do filtro novo, com a junta, tudo bonitinho, tudo certinho. E aqui, o cárter, ó, já totalmente higienizado, olha só como é que a gente deixa ele limpinho. Limpa aqui também os ímãs, olha aí, ó. Os parafusos, ó, totalmente higienizados. E ali, ó, as proteções que vão embaixo do carro. Dá uma olhada como é que a gente deixou a proteção. Olha, não parece uma proteção nova? Rapaz, não é só porque vai embaixo do carro que a gente não vai dar um trato também. E pessoal, quando a gente fala de serviço de alta qualidade, não é apenas usar componentes de boa qualidade. É ter também procedimento de trabalho, procedimento de diagnóstico, organização, olha só. Organização em tudo que a gente faz e todos os processos controlados. É isso que vai gerar um grande benefício no seu carro, beleza? Então vamos começar a montagem disso aqui, deixar tudo certinho, vamos instalar a máquina que depois eu quero falar um pouco mais sobre o processo de diálise. Olha só, pessoal, quero mostrar para vocês aqui o filtro já instalado e olha só a diferença na coloração do papel do filtro, olha aí, ó. O filtro ele é branquinho, lembra como é que estava preto o outro? Então toda a sujeira fica presa aí nele. Então aqui já está devidamente higienizado, já para nós fazermos a montagem do cárter. Ó, cárter já colocado no lugar, tudo bonitão, tudo certinho, olha aí, ó. E aqui também no diferencial traseiro, ó, já tudo devidamente montadinho, prontinho para ir pro lugar, olha aí, ó. Que bonitão foi o diferencial traseiro. Agora sim, óleo novo e tudo zerado. Bom, pessoal, agora a gente vai para o procedimento de diálise com a máquina. E eu quero falar para vocês e desmistificar alguns problemas relacionados à parte da diálise. Eu escuto muito comentário. Rátilo, eu não faço troca de óleo com diálise porque a máquina coloca defeito na transmissão. A máquina pressuriza mais óleo. Eu vou desmistificar e vou mostrar isso daqui para vocês na máquina. Vamos lá, para começar, e é uma informação muito importante que você deve saber. Quando você fala de máquina de diálise, existem vários tipos de máquinas, tá? Existem desde as máquinas mais simples até as máquinas automáticas. Existe aquela máquina que vai custar R$5.000 e existe a máquina que vai custar R$20.000, que é aquela máquina que faz o controle de fluxo, ela entende corretamente o fluxo, faz o monitoramento de entrada e de saída de pressão dessa transmissão. Então, olha só. Quando você está falando numa máquina 100% automática, e é isso que você deve buscar quando você vai fazer um serviço de diálise na transmissão do seu carro, quando você tem a máquina automática, ela faz o controle total de fluxo. Então agora que nós vamos começar o procedimento de diálise, eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Acompanha comigo, olha só. A gente vai começar aqui o procedimento e eu quero já mostrar algumas coisas para vocês, tá? Essa máquina aqui ela é uma máquina 100% automática. O que ela faz? Nessas duas mangueiras aqui, ó, ela reconhece automaticamente o fluxo de óleo de entrada e de saída da transmissão. Quando você não tem uma máquina automática, você precisa reconhecer o fluxo da transmissão e fazer a ligação da máquina na conexão certa.
Quando a máquina é automática, você não precisa fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos aqui, ó, duas linhas de pressão. Nós temos a pressão de retorno do óleo, que é o óleo que está saindo de lá da transmissão, e nós temos a pressão de entrada do óleo, que é o óleo que está saindo da máquina e indo para a transmissão. Então, o que nós fazemos? Olha só, nós não. A máquina faz isso automaticamente. Ela faz o controle de saída da pressão da transmissão e o controle de entrada. Então, olha só. Nesse momento que a máquina não está funcionando, olha aqui, ó. Nós temos a pressão de trabalho da transmissão. Eu vou dar o comando aqui para nós iniciarmos o procedimento de diálise e vocês vão acompanhar o manômetro de pressão de saída com a pressão de entrada. Como a máquina ainda não está funcionando, não temos pressão de entrada. Mas vamos dar o comando aqui, olha só. Olha o que vai acontecer, ó. Ele já fez o controle, olha só. A mesma pressão da saída da transmissão está sendo a pressão de entrada. Então, a máquina está controlando automaticamente, olha lá, ó, a mesma pressão da saída com a entrada. Isso você evita conflitos hidráulicos dentro da transmissão e você não deixa faltar óleo ou ter óleo a mais. Então, esse mito que a máquina coloca defeito na transmissão, se você utilizar uma máquina que não é automática e o profissional não souber como está fazendo, vai colocar um defeito. Só que você tem que procurar uma oficina que tem uma máquina automática, porque aí o serviço vai ser feito corretamente. Então, olha aí, agora que nós estamos fazendo o procedimento, a gente vê o óleo novo entrando e o óleo velho saindo. A hora que esse óleo velho aqui, ó, estiver bem limpinho, o procedimento de diálise está concluído, sem maiores problemas. Então, essa é a diferença de uma máquina simples para uma máquina 100% automática. Então, decida corretamente a hora que você vai fazer o sistema de diálise, uma substituição de fluido da transmissão. Pessoal, aquela oficina que cobra bem baratinho pela uma diálise, pode olhar que a máquina dele não faz o procedimento automático. O risco de você colocar um defeito na transmissão do seu carro é muito grande. Procure um profissional especializado para fazer o trabalho. Agora, é só a gente concluir e está definido a diálise do sistema. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí, então, o procedimento de diálise, como é importante fazer o controle correto, e isso a máquina faz automaticamente, tá bom? E agora nós vamos para um procedimento importantíssimo, que só um profissional que mexe com transmissão automática sabe fazer, que é o procedimento de nível da transmissão. Então, olha só, nós temos aqui a literatura técnica dessa transmissão, que mostra para nós, ó, o tipo da transmissão, homologação do fluido, o fluido que pode ser utilizado, quantidade de fluido para diálise, nível e troca parcial. Não fazemos troca parcial aqui na nossa oficina, tá? Então a primeira informação para a gente não é válida. Recomendação de troca, outros fluidos, no caso, olha lá, tem óleo de diferencial, se tem ou não acesso a filtro, código do filtro, torques de aperto, se tem válvula termostática ou não, conexão com a máquina e aqui, ó, o procedimento de verificação de nível. Então nós vamos seguir agora aqui o procedimento para deixar a transmissão no nível correto. Toda vez que faz uma manutenção em transmissão automática, precisa fazer a conferência de nível. Isso é extremamente importante para o bom funcionamento da transmissão. Se o nível estiver baixo, vai gerar problema. Se o nível estiver alto, vai gerar problema. Por isso que tem nível, certo? Então nós vamos agora fazer o procedimento, deixar tudo certo, e aí sim, diálise estará concluída. Muito bom, hein? Pois bem, olha aí, ó, essa belezura já está finalizada. Então vocês acompanharam aí todo o procedimento de diálise. Expliquei para vocês e mostrei que a máquina não coloca defeitos numa transmissão e a importância de se fazer numa empresa especializada. E falei para vocês também a importância do diagnóstico, tanto pré-troca de óleo, quanto também uma manutenção na transmissão, para vocês não ficarem substituindo peças desnecessárias ou fazendo serviços desnecessários também. E o carro está sendo entregue no nosso padrão. Agora sim, hein? Dá uma olhada nesse motorzão limpinho no padrão que nós entregamos todos os carros aqui na oficina. E olha aí que beleza, que carango lindo, hein? Agora sim, ó, saindo no padrão Ratner, sendo devolvido para o cliente. Olha só,
Cara, eu gosto muito de mexer em carro assim. Olha que beleza de carro, não? Sensacional! E aí, você também gostou desse trabalho? Esse é o tipo de carro e de cliente que nós gostamos de cuidar aqui na nossa oficina, porque nós cuidamos de todos os carros da mesma maneira. Só quando a gente recebe um carro desse, é melhor ainda, hein? Gostou desse vídeo? Não se esqueça então de compartilhar esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like, que é bastante importante. Manda esse vídeo para o teu amigo que tem uma Mercedes e manda esse vídeo também para aquele teu amigo que está com problema de transmissão automática. Fazer um diagnóstico assertivo para a resolução do problema é o nosso objetivo aqui na nossa oficina, certo? Então é isso aí, mais um vídeo ficando por aqui e até a próxima!